Ser feito refém era um tabu entre os marinheiros. Qualquer coisa, até naufrágio, é melhor. Essas são as palavras de um capitão que conhecia como ninguém os perigos do mar aberto. Um capitão cuja história compartilharemos hoje. Mas em sua história, e nas outras que vamos descobrir hoje, não eram os marinheiros que tinham que temer por suas vidas. Nessas histórias, os piratas somalis eram a presa, não os predadores. Aqui está o que acontece quando você mexe com um navio errado, um que pertence a ou é protegido por nada menos que a Marinha dos Estados Unidos. Alerta de spoiler. A lição é rápida, brutal e inesquecível. E para alguns, foi a derradeira lição aprendida. É 8 de abril de 2009. O Maersk, 155 metros navegando nas águas da bacia da Somália. Está indo para Mombasa, Quênia, com paradas em Djibouti durante o trajeto. Mas este não é um navio de carga comum, é uma linha de vida crítica, transportando mais de 400 contêineres com 8.000 toneladas de ajuda alimentar da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, incluindo mais de 5 toneladas para o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas. O navio tem a nobre missão de entregar suprimentos para refugiados famintos na África Oriental. Mas conforme o navio navega pelas águas traiçoeiras da costa da Somália, adentra um território infestado de piratas, onde embarcações são alvos de sequestros, resgates e extorsão violenta. O capitão Richard Phillips está ao leme. Com 30 anos de experiência navegando em águas perigosas, o capitão Phillips não é estranho à ameaça sempre presente da pirataria. Mas ele não é do tipo que entra em pânico. Ao embarcar no Maersk Alabama, em Salalah, Oman, notou de imediato algo preocupante. Segurança negligente, portas destrancadas, jaulas de piratas abertas, contrastando com a vigilância crucial ao navegar próximo à costa somali. O capitão Phillips alertou sua tripulação para ficar atenta, pois haviam treinado para essa situação. Exercícios anti-pirataria, treinamento com armas pequenas e cursos básicos de segurança, o pacote completo. Apesar de todas as preparações, a tripulação do Maersk Alabama não poderia ter previsto a tempestade que se aproximava. De fato, nenhum navio de bandeira americana foi capturado por piratas desde o início do século XIX. A última vez que os piratas conseguiram tal feito foi em 1815. Durante a Segunda Guerra Berbera, os navios de guerra dos Estados Unidos da América navegaram pelo Mediterrâneo para confrontar os piratas do norte da África. Mas em 8 de abril de 2009, essa sequência de quase 2 séculos foi quebrada. Quando o Maersk Alabama navegava a apenas 280 quilômetros a sudeste de Ali, na Somália, conhecida pela atividade pirata, a tripulação estava ciente dos riscos. No entanto, o capitão Phillips manteve o curso, determinado a não se intimidar com a ameaça. Às 7h35, o impensável ocorreu. Os piratas embarcaram. O aviso chegou mais cedo, entre 6 e 7 da manhã. Barco se aproximando do ponto 3, a 1 milha de distância, veio o chamado urgente da ponte. O alarme soou agudo e chocante quando 2 lanchas piratas apareceram no radar. Eles corriam em direção ao Maersk, Alabama, cortando as ondas em velocidade alarmante. Conforme os navios se aproximavam, 4 homens armados com AK-47 estavam no barco da frente, prontos para lutar. Na tentativa desesperada de afastá-los, o capitão Richard Phillips ordenou o disparo de sinalizadores como um aviso explosivo e brilhante. Este navio não é um alvo fácil, mas os piratas não se abalaram. O mar estava agitado e o navio balançava sob as ondas. Mas os atacantes prosseguiram, mesmo com mangueiras de incêndio disparando contra eles. Era evidente que não pretendiam recuar. Às 7h35 da manhã, os piratas estavam no convés. Em apenas 5 minutos, eles embarcaram e prenderam a tripulação do Maersk Alabama. O capitão Phillips permaneceu calmo em meio ao caos, com mente acelerada, mas ações firmes. Ele tentou logo se envolver com os piratas, oferecendo água e cigarros. Foi uma jogada projetada para aliviar a tensão e ganhar tempo para desarmar a situação antes que saísse do controle. E funcionou parcialmente. O comportamento dos piratas mudou, a agressão virou cálculo e eles começaram a perguntar: qual é a nacionalidade deste navio? Quem está a bordo? Eles sabiam que este navio americano com a bandeira dos Estados Unidos da América era um prêmio valioso, um jackpot da loteria.
Um pirata somali afirmou que apreender um navio ocidental é diferente, pois ninguém resgataria uma embarcação de um país do terceiro mundo. Mas os piratas somalis que visavam o Maersk, Alabama, não contavam com quem viria ao resgate desta vez. A participação dos Navy SEALs, a força especial mais elite e letal do mundo, não foi um prêmio para os piratas somalis. Foi sua ruína, mas ainda não chegamos lá. Por ora, o capitão Phillips tenta proteger sua tripulação, guiando os piratas para áreas vazias do navio enquanto seus homens se escondem. Ele tentava proteger seu povo e ganhar tempo para um resgate. Mas a situação ficava mais perigosa a cada minuto. Às 3:30 da tarde, a situação havia escalado além de um simples sequestro. A tripulação já havia capturado o líder dos piratas, revertendo a situação contra seus atacantes. Abaixo do convés, ele era mantido como moeda de troca para forçar um impasse com os piratas restantes. O capitão Phillips usou suas habilidades de negociação para ganhar tempo, aumentando as chances de resgate a cada minuto. Com o passar das horas, os piratas ficavam inquietos. Às 7 da noite, estavam prontos para partir, mas não sem um prêmio. Eles exigiram um resgate e Phillips entregou $30 mil do cofre do navio. Então, veio um momento decisivo. A tripulação tentou trocar o líder pirata por Phillips, buscando uma resolução pacífica, mas os piratas tinham outros planos. Quando Phillips entrou no bote salva-vidas, os piratas traíram o acordo. O bote salva-vidas partiu do Maersk, Alabama, levando Phillips como refém. Mas qual era o motivo dele estar ganhando tempo? Para a Marinha dos Estados Unidos da América, a tripulação do Maersk, Alabama, reagiu, fazendo mais do que se esconder. Quando os piratas embarcaram, o engenheiro-chefe Mike Perry assumiu o controle do motor, desligando os sistemas e deixando o navio às escuras. Perry, armado com uma faca, conseguiu capturar o líder dos piratas, Abdul Ali Moussa, após uma tensa perseguição pela sala de máquinas escura. A tripulação tentaria depois trocar Moussa pelo capitão, que foi levado pelos piratas no bote salva-vidas. Apesar do sequestro ter se tornado uma situação de reféns em larga escala, felizmente, a Marinha dos Estados Unidos da América já estava ciente. O United States Ship Bainbridge, um destruidor de mísseis guiados, navegava acompanhado pelo United States Ship Haley-Burton, equipado com helicópteros e equipamentos de vigilância. Os Navy SEALs também foram acionados para essa situação de reféns de alto risco. Em suma, o resgate já estava em andamento. Em 9 de abril, um dia após o sequestro do Maersk, Alabama, o United States Ship Bainbridge chegou ao navio. Quando a marinha chegou, o capitão Phillips ainda estava refém dos piratas, e o navio estava em um impasse tenso. Porém, a situação se agravou quando o capitão Phillips tentou fugir na manhã de 10 de abril. Ele pulou ao mar para fugir de seus captores, mas logo foi recapturado. Os piratas o recapturaram rapidamente, e a esperança da marinha de resolver a crise por negociação se esgotava. Até 11 de abril a situação se agravava, e a marinha entendeu que uma ação mais direta seria necessária. Felizmente, eles seriam acompanhados pela Sea, Air and Land Team 6, a unidade de elite de contra-terrorismo, no mesmo dia. Esta é a unidade que eliminaria Osama Bin Laden 2 anos depois. Mas, neste fatídico dia, em 2009, a Sea, Air and Land Team 6, armada com rifles de precisão calibre 30 e outros equipamentos especializados, chegou para lidar com os piratas somalis. Com poucos suprimentos e combustível, os piratas relutantemente permitiram que a marinha prendesse um cabo de reboque em seu bote salva-vidas. Os piratas diziam que o cabo estabilizava o bote salva-vidas em mares agitados, mas a marinha sabia que era ideal para um resgate. Conforme o bote salva-vidas se aproximava do United States Ship Bainbridge, os piratas entraram no alcance dos atiradores de elite. Os SEALs se posicionaram na popa, com rifles de atirador de elite apostos caso precisassem agir. Na madrugada de 11 de abril, o desespero dos piratas aumentava. Sem combustível, eles derivaram rumo à costa da Somália, buscando fugir ou dificultar a intervenção da marinha. Contudo, a marinha manteve-se presente e alerta. Os piratas tinham uma exigência simples: um resgate pelo retorno seguro de Philip. O valor? $2 milhões, uma quantia considerável. Por outro lado, considerando que os piratas já haviam arrecadado dezenas de milhões de dólares em resgates até este ponto, não era exatamente um número chocante.
O Maersk Alabama foi o 6º navio atacado em uma única semana. Esses piratas definitivamente queriam se tornar milionários. Mas não seria tão fácil assim. Para muitos, o que seria o grande dia de pagamento acabaria sendo seu último dia. O que selou o destino deles foi apontar um AK-47 para o Capitão Phillips. Esse foi o sinal que os selos precisavam. Em perfeita sincronia, 3 atiradores dispararam simultaneamente da popa do United States Ship Bainbridge. As 3 balas atingiram seus alvos, matando os piratas instantaneamente. Moza, o líder capturado em uma troca de reféns mal sucedida, foi o único pirata sobrevivente. No momento dos disparos, ele já estava a bordo do Bainbridge, tendo se rendido e solicitado atendimento médico. O Capitão Phillips enfrentou um pesadelo extenuante por 5 dias, que finalmente chegou ao fim. Ileso, ele foi rapidamente levado a bordo do United States Ship Bainbridge para evacuação médica. Os corpos dos 3 piratas mortos foram entregues às autoridades somalis e Moussa foi detido. Ele foi preso na brigada do United States Ship Boxers, uma prisão flutuante, antes de ser levado aos Estados Unidos da América para julgamento. A defesa de Moussa alegou que ele era menor de idade, com 15 ou 16 anos durante o sequestro, mas o tribunal rejeitou o argumento. No final, Moussa admitiu ter 18 anos, e o tribunal decidiu julgá-lo como adulto, condenando-o a 33 anos e 9 meses em uma prisão americana. Em fevereiro de 2011, antes do epílogo da história de Moussa, o Capitão Phillips contou a sua. Em 2010, ele lançou a memória O Dever de um Capitão, relatando sua versão do angustiante calvário. A memória se tornou o roteiro para o filme Capitão Phillips, de 2013, estrelado por Tom Hanks no papel principal. Um legado em expansão. Começou com um livro, virou filme e agora é um vídeo viral. Vamos torcer! Os donos do Maersk Alabama na época, a Maersk Line, também buscaram preservar o legado. Doação do barco salva-vidas de fibra de vidro de 5 toneladas, marcado por balas, onde o Capitão Phillips foi refém ao Museu Nacional da Marinha Underwater Demolition Team SEAL, em Fort Pierce, Flórida. A Maersk Line, uma potência no transporte marítimo, é a 2ª maior empresa de transporte de contêineres do mundo. Este gigante dinamarquês opera 679 navios que transportaram cerca de 24 milhões de TEUs em 2023. O Maersk Virginia, surpreendentemente, quase teve o mesmo destino do Maersk Alabama. Menos de 2 meses após seu sequestro, os piratas somalis aparentemente tinham como alvo os navios da Maersk. Mas como dissemos, a palavra-chave aqui é quase. Vejamos como foi esse quase acidente. É 22 de maio de 2009. O Maersk Virginia está navegando pelo Golfo de Adén, outro ponto notório para os piratas somalis. Naquele momento, o Virginia está a caminho de Salalah, Omã, transportando sua carga nas águas protegidas de um corredor de segurança. O Maersk Virginia é um navio porta-contêineres de 4.300 20-foot Equivalent Unit, carregando uma quantidade significativa de mercadorias. Mercadorias que poderiam atrair todos os tipos errados de pessoas, e atraíram. O navio Maersk Virginia navega durante o dia. Um grupo de piratas, após uma tentativa fracassada de sequestro do navio grego Maria K, volta sua atenção para um navio de carga americano. Piratas atacaram o navio Maria K com armas e granadas. Como falharam, decidiram tentar a sorte com o Virginia. Por volta das 10h50 daquela manhã, os piratas atacaram. Mas eles estão prestes a ter uma surpresa desagradável. A tripulação do Maersk Virginia enviou um pedido de socorro a tempo e a cavalaria chegou rapidamente. Mas, desta vez, não foi a Marinha dos Estados Unidos da América que veio ao resgate, e sim a Marinha Real Canadense, que interveio para salvar o dia. O Her Majesty's Canadian Ship Winnipeg, um navio de guerra canadense próximo, patrulhava a área como parte de um esforço internacional contra a pirataria. Quando o pedido de socorro chegou, o navio estava pronto. Sua hora havia chegado. Em poucos minutos, 3 helicópteros navais canadenses vasculhavam a área onde os piratas atacaram. O relógio corria, mas a equipe canadense manteve o ritmo. Com helicópteros pairando acima, a bravata dos piratas logo evaporou. Eles notaram que seu plano desmoronava velozmente. Outro helicóptero da Marinha Italiana se juntou, piorando a situação ao apertar o cerco.
Diante da presença esmagadora da força militar, os piratas desistiram de tentar sequestrar o Maersk Virginia, jogando suas armas ao mar e se rendendo. Fale sobre uma estratégia de saída rápida, mas ainda não havia acabado. Quando os piratas abandonaram seu barco, eles não encontraram escapatória. Marinheiros italianos embarcaram no barco dos piratas, assegurando a segurança do navio e finalizando o incidente. Dessa forma, o Maersk Virginia escapou por pouco com todos os 19 tripulantes americanos em segurança. Mas este susto não agradou a todos. De volta aos Estados Unidos da América, as tensões aumentavam sobre como os navios americanos não estavam sendo devidamente protegidos. O incidente naturalmente agitou os ânimos em Washington. O ataque a 2 navios americanos da mesma frota, em locais próximos, levantou sérios questionamentos. O governo e o exército dos Estados Unidos da América estavam fazendo o suficiente para proteger seus ativos e salvaguardar uma frota que transportava cargas governamentais? Especialmente em uma região de tão alto risco? Ficou evidente que as instruções básicas para mudar de rota ou acelerar não bastavam quando os piratas estavam bem armados e organizados. Elijah E. Cummings, então presidente do Subcomitê da Guarda Costeira e Transporte Marítimo da Câmara, foi direto ao ponto. Ele questionou a adequação da Diretiva de Segurança da Guarda Costeira, emitida apenas semanas antes, indagando o motivo disso. O melhor que nossa nação parece ter a oferecer aos nossos marinheiros mercantes neste momento são instruções sobre as medidas que eles devem tomar para se protegerem? Ele perguntou. Isso foi um soco no estômago para muitos, sugerindo que oficiais dos Estados Unidos da América estavam deixando navios americanos se defenderem sozinhos em águas perigosas. Essas águas logo ficariam mais perigosas, pois em menos de um ano, os piratas começaram a enfrentar navios de guerra. A razão deles não era totalmente clara. Talvez pensassem que enfrentar navios militares lhes daria uma vantagem e o resgate com que sonhavam. Mas é claro que em abril de 2010 eles escolheram o navio errado para mexer. Porque no final de todo o calvário, as manchetes não diziam piratas capturam United States Ship Ashland, mas United States Ship Ashland captura piratas. Analisemos detalhadamente como essa jogada ousada dos piratas se tornou um enorme erro de cálculo, do qual apenas 6 deles sobreviveram para se lamentar. É 10 de abril de 2010. O United States Ship Ashland, um navio de desembarque da Marinha dos Estados Unidos da América, está em uma operação rotineira no Golfo de Aden, a 531,09 quilômetros da costa de Djibouti, no Golfo de Aden. Um ponto quente para a pirataria por anos. Este incidente foi o mais recente de uma série de ataques. Nos últimos 120 dias, os piratas vinham mirando cada vez mais em navios militares. Antes, o United States Ship Ashland, o United States Ship Nicholas, uma fragata de mísseis guiados, e o United States Ship Farragut, um destruidor de mísseis guiados, haviam se envolvido em confrontos semelhantes. O United States Ship McFaul, outro destruidor, havia capturado 10 piratas em uma missão de resgate anterior. Ficou claro que provocar uma luta com navios de guerra fortemente armados não era a jogada mais inteligente, independente do objetivo do pirata nesses casos. Então, vamos voltar e nos juntar ao United States Ship Ashland, no Golfo de Aden. São as primeiras horas da manhã, por volta das 5 da manhã. O Ashland está apenas cumprindo seu dever nessas águas perigosas. Um esquife pirata com 6 tripulantes, supostos piratas, avista o navio e abre fogo com armas pequenas. Os piratas acreditaram que o Ashland seria um alvo fácil para um roubo rápido, pensando ser apenas outro navio mercante. Grande erro. O Ashland, bem equipado para a defesa, não apenas aguentou os tiros, como revidou, e não foi pouco. 2 tiros de seu Mark 38 Mod, arma de 25mm, e o esquife do pirata estava em chamas. Nesse momento, os piratas perceberam que tinham mordido mais do que podiam mastigar. Eles foram alvo de uma arma capaz de rasgar o aço facilmente. Não tinham chance contra a marinha. O esquife do pirata foi consumido pelas chamas e a tripulação impotente teve que abandonar o navio à deriva. O Ashland escapou por pouco, mas o verdadeiro perigo agora ameaçava os piratas. O Ashland rapidamente lançou seus barcos infláveis para resgatar os piratas encalhados. O United States Ship Ashland não teve danos e a tripulação não sofreu ferimentos. Assim que embarcaram, os piratas foram revistados minuciosamente e detidos, agora desarmados e incapazes de fazer mais ameaças. Os 6 piratas capturados
foram levados de volta aos Estados Unidos da América para enfrentar acusações de pirataria, conspiração e outros crimes graves. Em 30 anos, o primeiro pirata foi condenado a 30 anos de prisão. A sentença seguiu a meticulosa busca por justiça da Marinha dos Estados Unidos da América. O procurador da United States Ship, Neil H. McBride, fez uma poderosa declaração durante a sentença. A pirataria é uma ameaça global crescente, e a sentença de hoje mostra que os Estados Unidos da América responsabilizarão os piratas modernos em seus tribunais. Isso só se aplica a piratas que sobrevivem para enfrentar o tribunal. Atacar navios dos Estados Unidos da América, sejam mercantes, escoltas militares ou de guerra, não provoca apenas uma briga com a tripulação. Você está desafiando uma força que agirá se preciso. A Marinha dos Estados Unidos da América não busca confrontos, mas se você forçá-los, pode não sobreviver para lidar com as consequências. Você tem 3 confrontos dramáticos com navios dos Estados Unidos da América, cada um mostrando como os piratas calcularam mal seus alvos. Você acha que os piratas realmente entendem com quem estão lidando nesses confrontos de alto risco? Ou estão muito desesperados para se importar? E outras nações? Já ouviu falar de navio não americano, que foi atacado e reagiu com a mesma ferocidade? Compartilhe nos comentários abaixo.